Jornal da Itatiaia, primeira edição. Sicredi, a hora certa, 8h02. Não para de pensar naquele carro que viu na concessionária? Realize com o consórcio do Sicredi. Sem taxa de adesão, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Rádio São João, Rádio São João, a rádio do coração. Rádio São João, Rádio São João, a rádio do coração. No ar, Fala São João, uma mesa de debates que discute o dia a dia da cidade e da região. Oferecimento, Clínica Inova Oftalmológica. Precisa operar de catarata? Venha realizar sua cirurgia na Inova Oftalmológica, o seu hospital de olhos em São João del Rei. As cirurgias podem ser realizadas por diversos convênios ou particular. Inova Oftalmológica, Hospital de Olhos. Recupere o prazer de enxergar a vida. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento. Praça Embaixador Gastão da Cunha, número 43, Largo do Rosário. Telefone 32-3323-9425 e WhatsApp 98408-7070. Bom dia para você, ouvinte da Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Agora são exatamente 8h04, 8h04. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2026. Está no ar mais um programa Fala São João e eu, Fábio da Silva, levo o programa até você. Hoje nós comemoramos o dia da conscientização dos transtornos alimentares. A Igreja Católica celebra São Marcelino e São Pedro, mártires escondidos. Previsão do tempo para hoje. Expectativa é do céu parcialmente ensolarado durante o dia e predominantemente nublado à noite. Temperatura mínima de 14 e máxima de 22 graus. Trabalhando comigo aqui nos estúdios da Rádio São João del Rei, o Amado Rodrigues na nossa central técnica, produção e edição Larissa Moreira. Também nós temos trabalhando conosco aqui na transmissão César Palumbo, redes sociais Daiane Dias e direção-geral doutora Juliane Menezes. A morte do jovem fisiculturista Ganley, encontrado morto no último dia 23, reacendeu debates sobre os limites da busca pelo corpo perfeito. Isso através do fisiculturismo. Em meio à crescente popularização do esporte nas redes sociais, especialistas alertam para os perigos do uso inadequado de substâncias como anabolizantes, hormônios e até insulina. Para conversar conosco sobre este assunto aqui no Fala São João, estamos recebendo nesta manhã a presença do médico endocrinologista, o Dr. Luiz Carlos Laboisser, e também o ex-atleta de fisiculturismo são-joanense André Luiz. E você que está ligado com a gente pode participar conosco, né, dar a sua opinião, fazer a sua pergunta, fique à vontade. Nosso contato, nosso telefone para você falar ao vivo é o 3371-7777. O nosso WhatsApp é o 99938-8830. E assim você participa, seja ao vivo, enviando para nós uma mensagem de texto ou de áudio para o programa. Oito horas e 7 minutos, 8h07, eu começo aqui conversando com o Dr. Luiz Carlos. Primeiro eu agradeço a sua presença e um bom dia para o senhor. Bom dia, prazer em estar aqui.
Doutor Luiz Carlos, a morte desse fisiculturista, na semana passada, um jovem, né, de 22 anos, chama a atenção para os riscos envolvidos no fisiculturismo de alto rendimento? Sim, com certeza. Foi um evento muito trágico para o esporte, mas ele levanta alguns alertas, principalmente por conta da idade do rapaz, de 22 anos, muito novo, e mostra que o fisiculturismo de alto rendimento algumas vezes caminha em lados contrários da saúde e da longevidade. Bom, está conosco também o ex-atleta de fisiculturismo, o André Luiz. Bom dia, André. Bom dia. Prazer em recebê-lo aqui na Rádio São João. Por que ex-atleta? Hoje você não não pratica mais o fisiculturismo? Na verdade, hoje em dia eu pratico, não vou dizer em off, né, mas eu tô parado desde 2019. Primeiro por causa da pandemia, a gente perde um pouco o rendimento, eu mudei algumas prioridades, mas continuo treinando, né, e ainda não, vou dizer assim, não parei de competir. Mas eu tô, por enquanto, pausado nesse esporte, entendeu? Com quantos anos que você começou a praticar o fisiculturismo? O fisiculturismo mesmo foi em 2017. Isso, são 9 anos. Mas eu comecei a competir, digamos assim, não profissionalmente, porque o fisiculturismo que a gente fala, o profissional, ele é bem mais bem mais acentuado, bem mais acima do que eu praticava. Então, eu estava no fisiculturismo amador, né? Foi o que eu comecei a competir em 2018. E o que fez você a praticar o fisiculturismo? O que te levou a isso? Primeiramente eu comecei a praticar atividade física no Exército em 2006. Né? São 20 anos, há 20 anos atrás, 2006. Praticava musculação, atividade física em geral, e no ano de 2017 eu fui também induzido por alguns da academia que observaram que meu rendimento era bom, meus resultados de treino eram bons e me incentivaram a entrar nesse meio. Na época não era tão popularizado igual é hoje, né? Hoje o fisiculturismo, também por causa da hiperexposição na rede social, ele se popularizou tanto, né? Que hoje em dia a gente vê essa busca aí de jovens, às vezes sem muita informação, querendo entrar nesse esporte. Mas eu comecei em 2018, 2019, aí veio a pandemia, eu quis voltar a competir depois. Mas, assim, existe ali uns parâmetros a alcançar que são bem difíceis, né? De muito alto rendimento. Então, a gente tem que se adequar ao padrão da categoria para depois buscar competições. E aí que é um caminho um pouco mais difícil de alcançar, entendeu? Doutor Luiz Carlos, como profissional, como médico endocrinologista, qualquer pessoa pode praticar o fisiculturismo ou existem algumas características físicas que façam com que a pessoa possa, de fato, praticar esse esporte? Com certeza, existem características hereditárias também da pessoa. A pessoa já nasce com algumas predisposições a ganhar mais massa muscular, a ter um contorno muscular diferente, que é muito exigido pelo esporte. Mas com acompanhamento, com o direcionamento correto, esse talento natural pode ser suplantado pelo esforço físico e pela disciplina. Então, o fisiculturismo, doutor, ele exige demais do corpo de quem o pratica? Muito. É um dos esportes que mais exige desempenho, não só na academia, mas principalmente fora, para disciplina alimentar, para a disciplina do descanso, do sono, para evitar hábitos nocivos como cigarro, bebida alcoólica. Então, com certeza, é um dos esportes que mais exige
do indivíduo. Até que ponto esse esporte é positivo e até que ponto ele passa a prejudicar o corpo da pessoa? Quando a gente fala de um esporte de alto rendimento, é difícil desse esporte ser 100% saudável. Porque exige muito que a pessoa tenha certas ações e tome certas decisões que muitas das vezes não está de acordo com o equilíbrio biológico ou com a longevidade. Então, esporte de alto rendimento, quando a pessoa pensa em se profissionalizar, ela tem que ter na cabeça que talvez ela vá fazer algumas coisas que não estão diretamente relacionadas à saúde específica. Então, tem um livro chamado Mundo Anabólico, que o autor fala sobre a quebra de recordes nas Olimpíadas e em esportes no geral, e que a maior parte desses recordes quebrados foram com alguma droga amplificadora de performance. Então, na época, as pessoas às vezes não sabiam o que era, mas elas estavam experimentando, e depois a WADA, né, que é a sociedade responsável pelo doping, formalizou isso como doping. Então, atletas como a Serena Williams, do tênis, foi teoricamente pega no doping. Então, se exige muito que você tenha um desempenho, e todo mundo que quer ter um alto desempenho quer ser melhor de alguma forma, quer experimentar alguma coisa mais nova, busca, né, esse aumento de performance de alguma forma. Agora, Dr. Luiz Carlos, o fisiculturismo pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres? Com certeza. Existem várias categorias, tanto para as pessoas do sexo masculino quanto do feminino. Existe uma idade ideal para a pessoa começar, aqueles que desejam começar a praticar esse esporte? Hoje em dia, muito por conta do que o André falou, das redes sociais, está sendo muito difundido o início precoce nesse esporte. Então, tem crianças de 13 anos, de 12 anos, já começando a praticar o esporte. A gente vê alguns atletas que ganharam competições famosas, iniciando carreira com 15 anos. Então, ganhando títulos mundiais com 22 anos. O esporte em si, ele exige um tempo de preparação e de maturidade muscular e do corpo em si. Então, a gente vê que quando a pessoa ganha um campeonato aos 22 anos, ela estava se preparando desde muito antes, muitos anos antes. Bom, agora são exatamente 8 horas e 15 minutos. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o programa Fala São João. Economia de verdade, só esse não faz pra você. Banana prata quilo 2,98. Maçã gala quilo 4,98. Tá barato. Inhame quilo 2,98. Moranga japonesa quilo 1,98. É só no Esquinão. Baroa quilo 6,98. Maracujá azedo quilo 6,98. Confira essas e mais de 100 ofertas imbatíveis. Agora, a Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos, avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e tratamento de doenças da córnea, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Inova, recupere o prazer de enxergar a vida. Toda história de amor tem uma sintonia especial e a sua pode tocar aqui na São João FM 88.3. A promoção Sintonia do Amor já está no ar na Rádio São João del Rei. Quando vir a nossa cabine retrô pelas ruas, corra e aproveite para gravar uma mensagem para o seu
amor. Vale se declarar, contar aquela história marcante que conecta vocês, pedir perdão, mandar um recado importante ou até tentar trazer o ex-amor de volta. Todos que passarem pela cabine retrô da Rádio São João e gravarem sua mensagem estarão concorrendo a um fim de semana romântico e inesquecível em uma pousada em Tiradentes com acompanhante. Para participar é muito fácil. Siga a Rádio São João FM no Instagram, curta o post oficial da promoção, marque 2 amigos nos comentários e vá até a cabine retrô da Rádio São João para gravar sua mensagem. Não perca a chance de eternizar sua história de amor com a gente. Rádio São João FM 88.3, a rádio da nossa história e da sua história de amor. Apoio New Kids, Frivest e Drogaria SMD. Você merece a melhor e mais rápida internet o tempo todo. Com Conecta você tem ultra velocidade, Wi-Fi que funciona na casa toda e suporte 24 horas por dia. Assine agora e aproveite 650 mega por apenas R$ 99. Roteador Wi-Fi 6 com tecnologia Mesh incluso, além de instalação grátis. Ainda não tem? Vem agora para melhor. Ligue 0800 030 4000. Conecta o tempo todo. O esporte em nossa terra nunca esteve tão forte. O São João del Rei Esporte Clube agora é a elite do Mineiro Sub-15, 17 e 20. E a revolução continua com 9 novos núcleos em 2026. Um trabalho gigante no São Sebastião, Corinthians do Rio das Mortes, Guarani, Nacional da Colônia, Vila Nova do Canela, Figueirense, Social e Siderúrgica em Matozinhos, além do núcleo de vôlei no Bonfim. São João del Rei Esporte Clube, formando atletas e honrando nossa história, o time da nossa gente. No Restaurante Bom Jesus, diariamente você degusta o mais delicioso almoço, com o menu mais variado da cidade. E de quinta a domingo, com aquele churrasco especial e saboroso. E durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo, o Restaurante Bom Jesus vai ser a sua arquibancada. Para você torcer para a Seleção Canarinho, vai rolar bolão grátis, valendo chopp e porção. Sempre a partir das 5 da tarde. Transmissão num super telão. E na estreia do Brasil, no dia 13, tem música ao vivo antes da partida. Restaurante Bom Jesus, 7 de setembro, Matozinhos. Laboratório Orestes Braga. Se você procura atendimento de qualidade, equipe formada por profissionais capacitados em sintonia com métodos e diagnósticos atuais, o Laboratório Orestes Braga oferece serviços certificados pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade, categoria Diamante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, convênios do IPSENG, Polícia Militar, Fusex, Unimed e outros. Laboratório Orestes Braga, o seu laboratório. Avenida Andrade Reis, ao lado da Santa Casa, 33718546. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são exatamente 8 horas e 20 minutos, 8h20. Nós estamos conversando hoje aqui no programa sobre o esporte, o fisiculturismo, né? O que nos chamou a atenção foi a morte de um jovem na última semana, o Ganley, que faleceu, né, aos 22 anos. Né, acho que é isso mesmo, aos 22 anos, era um atleta, um fisiculturista. E aí nós estamos conversando sobre esse assunto aqui no programa, né, os cuidados que as pessoas devem ter, a exigência para se chegar a um corpo de um fisiculturista, né? Então, esse assunto nós estamos tratando aqui no Fala São João. Quem está conosco é o médico endocrinologista, o Dr. Luiz Carlos Laboisser, e também o ex-atleta de fisiculturismo, são joanense, André Luiz. Você pode participar, fique à vontade, 3371-7777, é o nosso WhatsApp, 99938-8830. Fique à vontade de participar com a gente ao vivo ou enviando mensagem de texto ou de áudio aqui para o programa. Ô André, você chegou a tomar alguma coisa para ficar ainda mais forte, além de treinar? Sim, eu cheguei a tomar, fazer uso de hormônio, né? Aí eu coloco assim, o fisiculturismo hoje, em geral, não tem quem pratique, né? A não ser o olímpico, que agora foi regulamentado. Esse, creio eu poderia falar com mais precisão, ele tem doping, né? O fisiculturismo olímpico, mas o fisiculturismo popular mesmo, né, que são o que tem essa abrangência
na internet, todos os atletas precisam usar alguma substância anabólica para alcançar esse alto padrão de performance, né? Quando você começou a praticar o fisiculturismo, você foi ao médico saber da sua saúde, se você estava em perfeitas condições ou não? Começou e bola para frente. Então, quando eu comecei, assim, eu não era tão jovem ainda, eu não era mais tão jovem, aliás. Você começou com 18, 19 anos, né? Pelo que você falou. Eu comecei musculação, né? O fisiculturismo eu comecei com 30. Ah, com 30 anos. Com 30. Já até velho, para um atleta... se colocando nos padrões de hoje, já mais velho, né? Com 30 não, eu dava... 29 anos. 2017, 29 anos. Porém, e esse é um ponto de alerta que eu quero deixar aqui para os jovens de hoje, eu comecei sem acompanhamento, sem um estudo mais avançado sobre a substância, né? Aquela indicação de academia. E isso é um ponto que é interessante nós colocarmos aqui, porque é o que a maioria dos jovens hoje em dia que querem alcançar esse padrão físico começam, entendeu? Sem informação e principalmente o acompanhamento adequado. Depois que eu fui digamos assim, crescendo no esporte, que eu comecei a entender, né, que todo mundo precisa de um acompanhamento. E aí eu não coloco não só para o uso de substância anabólica, de anabolizante, mas também até para iniciar em um esporte. Como, por exemplo, esse jovem de 22 anos que faleceu, tudo indica, né, pelo laudo dele, que ele já tinha uma predisposição a essa doença cardíaca, né, que até onde eu sei é uma doença hereditária. Porém, o uso da substância agravou o problema dele, né? Ao que tudo indica, pelos laudos que tiveram. Então, assim, é interessante nós frisarmos que quando um jovem quer começar nessa área, a primeira coisa, e não só para usar a substância, mas para entrar em qualquer esporte, fazer, né, um check-up, exames principalmente cardíacos, porque mesmo jovens, né, que não usaram anabolizantes ou qualquer outra substância para melhora de performance, existem casos que também faleceram pelo mesmo problema cardíaco, que esqueci o nome agora, cardiomiopatia hipertrófica. Cardiomiopatia hipertrófica é um problema hereditário que já tirou a vida de alguns outros atletas também, que assim, até então não usava anabolizante. Por quê? Talvez a falta de um exame precoce para descobrir, né, se a pessoa tem ali uma saúde aceitável para praticar um esporte de alto rendimento. Doutor Luiz Carlos, quais os prejuízos que esses hormônios anabolizantes, até insulina, causam no corpo de uma pessoa que utiliza aparentemente, né, e teoricamente sem necessidade? Então, os riscos da insulina e dos hormônios esteroides anabólicos são diferentes, né? Eu vou começar pelos esteroides. Os esteroides anabólicos androgênicos, o maior risco é o risco cardiovascular. Por quê? Os esteroides, eles fazem com que o coração cresça e inche, né? Ele gera essa cardiomiopatia hipertrófica, e isso leva o coração a bombear de forma deficitária o sangue para o resto do corpo. O coração é um músculo, então ele cresce também com o uso do hormônio. Então esse que é a principal causa e a mais letal. O segundo risco que tem é o hematológico. Os hormônios aumentam a produção das células vermelhas do sangue que carregam oxigênio, por isso que a pessoa tem mais força, tem mais disposição, porque ela teoricamente respira mais. Só que o sangue fica muito cheio dessas células e ele começa a ficar muito viscoso. Então isso propicia aparecimento de tromboses, de AVC. O terceiro risco seria o risco hepático, porque é o fígado que metaboliza as drogas. Então quanto mais droga você der em algumas formulações específicas, ela machuca o fígado.
Outros riscos também que podem ter seria fertilidade, riscos endocrinológicos, né, de bloqueio de eixo. Agora, a insulina tem um risco mais imediato, né? Enquanto os esteroides anabólicos demoram semanas, às vezes meses para fazer esse efeito, a insulina, se você erra na dose ou se você erra na contagem do carboidrato da dieta, se come um pouco a menos, a insulina pode levar à hipoglicemia. Então, a pessoa sente uma tonteira, a vista começa a ficar esquisita, ela pode ter convulsões, pode ter coma, e se não for atendida a tempo, pode levar à morte. Agora, doutor, isso tudo que o senhor está dizendo, que esses elementos, né, que não são naturais causam no corpo da pessoa, podem causar tanto uma pessoa que já tem alguma comorbidade, algum problema e às vezes não sabe, ou também uma pessoa completamente saudável. Foi ao médico, não tem nenhum problema e ele passa então a tomar esses insulina ou hormônios. Ele pode também ter problema? Com certeza. Todo mundo no esporte de alto rendimento não está isento de riscos. O laudo desse rapaz, do Ganley, afirmou sobre a cardiomiopatia hipertrófica, mas ele teve inúmeros relatos online sobre o consumo, o uso da insulina e com episódios de hipoglicemia. Então ele próprio relatava isso online. E eu acho difícil um atleta que está querendo ir para uma categoria do Open, né, uma categoria muito acima do fisiculturismo, não ter um acompanhamento que teria visto essa cardiomiopatia hipertrófica. Então é um laudo um pouco duvidoso, ao meu ver. Agora, um atleta de alto rendimento, né, no fisiculturismo, ele só consegue esse alto rendimento porque utiliza alguma substância ou de forma natural, treinando, se alimentando bem, vai conseguir uma alta performance? Existe o fisiculturismo natural e as pessoas conseguem um nível de musculatura, de definição altíssimo também, mas exige uma disciplina, eu diria que um pouco maior do que a do fisiculturismo normal, mas o nosso corpo tem alguns limites biológicos e esses limites biológicos eles não são ultrapassados senão com alguma outra droga aumentadora de performance. Então eu diria que para essa categoria de fisiculturismo, que é a mais comum, né, que é a que não faz um controle dessas substâncias, é quase impossível de você atingir um pódio, um resultado favorável sem o uso dessas substâncias. Agora são exatamente 8h30, 8h30. Você está ouvindo o programa Fala São João. Sempre aqui para você economizar, tão perto que dá pra ver, é só chegar e aproveitar. Variedade de ofertas, todo mineiro vai curtir. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui, é logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais e vem curtir, é logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais, é logo aqui. Você é magro e quer ganhar peso? Você está precisando de Sanforte. Sanforte aumenta seu peso e sua autoestima. Sanforte é um poderoso complexo de vitaminas e sais minerais. Para esportistas, Sanforte aliada a uma alimentação balanceada aumenta a massa muscular. Sanforte previne o estresse e o cansaço físico. Sanforte reativa sua memória, melhora sua pele e seus cabelos. Com Sanforte, você terá mais disposição e energia no seu dia a dia. Sanforte! À venda na Farmativa, Ultra Popular e Drogaria do Povo.
A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Toda história de amor tem uma sintonia especial e a sua pode tocar aqui na São João FM 88.3. A promoção Sintonia do Amor já está no ar na Rádio São João del Rei. Quando vir a nossa cabine retrô pelas ruas, corra e aproveite para gravar uma mensagem para o seu amor. Vale se declarar, contar aquela história marcante que conecta vocês, pedir perdão, mandar um recado importante ou até tentar trazer o ex-amor de volta. Todos que passarem pela cabine retrô da Rádio São João e gravarem sua mensagem estarão concorrendo a um fim de semana romântico e inesquecível em uma pousada em Tiradentes com acompanhante. Para participar é muito fácil. Siga a Rádio São João FM no Instagram, curta o post oficial da promoção, marque 2 amigos nos comentários e vá até a cabine retrô da Rádio São João para gravar sua mensagem. Não perca a chance de eternizar sua história de amor com a gente. Rádio São João FM 88.3, a rádio da nossa história e da sua história de amor. Apoio New Kids, Frivest e Drogaria SMD. Valorizar o comércio local não sai de moda. Você sabia que quando compra nas lojas da cidade, você ajuda toda a região? Além disso, melhora a economia, garante a geração de empregos, gera mais renda para a população e as lojas contribuem com a arrecadação do município. Viu só? Comprar aqui na cidade é melhor do que você imagina. E tem mais. Além de valorizar o comércio local, você sabe que pode contar com empresas de sua confiança. Amigo da cidade, compra aqui. É bom para você, melhor ainda para a cidade. Uma campanha da Associação Comercial e CDL. Você sabia que com a arrecadação do IPTU, a Prefeitura investe em saúde, educação e em melhorias na infraestrutura da nossa cidade? É o seu imposto contribuindo para o crescimento da nossa cidade. Confira as datas de pagamento do IPTU. 10 de junho, parcela única com 10% de desconto. Primeira parcela, 10 de junho. Segunda parcela, 10 de julho. Terceira parcela, 10 de agosto. Quarta parcela, 10 de setembro. Baixe a guia do seu IPTU no site da Prefeitura e também pelo app Minha São João. Pague seus tributos em dia e concorra a prêmios com o programa Quem Anda em Dia Del Rey Premia. Participe! Prefeitura de São João del Rei. Fé e trabalho. Você sabia que a Drogaria SMD tem uma nova unidade no bairro Matozinhos? É isso mesmo, na Avenida Josué de Queiroz 126. Uma loja ampla e com muitas novidades, além de medicamentos e fraldas geriátricas de graça pelo programa Farmácia Popular do Brasil. Conheça a Drogaria SMD Matozinhos, na Josué de Queiroz, ou chame no WhatsApp 984 17 37 67. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são 8 horas e 34 minutos, 8h34. Ô André, você quando saía na rua e as pessoas te conheciam antes de praticar o fisiculturismo, depois de praticar, eu acredito que falavam com você: olha André, você está muito forte, você está parecendo um touro, você está bonitão. Isso ia inflando mais o seu ego para você se exigir mais? Acaba que o reconhecimento, né, do pessoal da academia acaba fazendo com que a gente fique assim mais orgulhoso, né, do trabalho que está sendo feito, e se a pessoa não tem muito inteligência emocional ou muito controle assim do ego, digamos assim, ela, claro que vai querer mais e mais para se mostrar mais. Eu, assim, claro que eu me sentia muito bem quando eu ouvia elogios e tal, só que eu apesar de ter começado, como eu disse, sem acompanhamento, conforme fui caminhando no fisiculturismo, eu fui entendendo que o ganho a curto prazo poderia causar, né, um prejuízo a longo prazo. Então, assim, a gente fica, sim, claro, fica lisonjeado, né, de receber elogio. Igual a gente estava conversando aqui, uma coisa, acaba que diferente do que muitos pensam, né, homens são mais elogiados pelos próprios homens, que o cara chega: pô, que legal, o que você está fazendo, o que você está tomando. Porque o outro homem quer fazer a mesma coisa. Porque ele quer chegar naquele padrão, né? E mulheres, do mesmo jeito, eles veem uma pessoa, uma amiga ou uma pessoa da academia que está tendo aquele resultado, vai querer elogiar, vai querer saber como é que alcançou. E isso, se a pessoa não tiver aquele controle ali
emocional, digamos assim, a pessoa acaba ficando, né, o ego subindo além do necessário, além do padrão, quer dizer, e a pessoa acaba querendo mais e mais para estar cada dia recebendo mais elogios, digamos assim. Então, assim... Doutor Luiz Carlos, por que a insulina tem sido usada em alguns ambientes de fisiculturismo? Então, a insulina salva milhares de vidas todos os dias da pessoa diabética, né? E ela é muito usada no underground, no fisiculturismo underground, principalmente, para forçar... O que é o fisiculturismo underground? Só para entender quem não está no dia a dia. É que ainda não foi profissional. Ah, sim. E no profissional também, mas principalmente no não profissional que não tem uma assistência médica. Certo. Então a insulina é usada para forçar a célula a receber o carboidrato e os aminoácidos que ela precisa. Só que a insulina é um hormônio mais anabólico que a gente tem no corpo humano. E é o que pode dar mais problema também a nível imediato. Então, é um hormônio que tem que ter muita cautela o uso. Correto. Ô André, você gostava de postar nas redes sociais? Porque já tinha redes sociais, né? Tinha. Talvez não tão badaladas, mas quando você praticava, é claro, já tinha redes sociais. Você gostava de postar nas redes sociais? Não, sim, claro. Até a pessoa que entra no fisiculturismo, ela, além de gostar, até por questão de visibilidade, patrocínio, porque o fisiculturismo também, algo que muita gente não sabe, o fisiculturismo, ele não é barato, digamos assim. Então a pessoa, para alcançar um nível profissional, ela precisa de apoio, de patrocínio, ou precisa gastar dinheiro. Ou é rico, ou você é patrocinado. Então, assim, o fato de postar, de mostrar resultado, performance, até premiações e resultados de campeonato, além de ser, como eu disse, algo boa para o ego, digamos assim, era algo que talvez agregaria valor de patrocínio para estar conseguindo alcançar mais níveis no fisiculturismo, entendeu? Agora, como é que era a sua rotina como atleta de fisiculturismo? Ó, eu, como eu disse, nunca fui atleta profissional, que a gente fala, porque o atleta profissional é aquele que já alcançou bastante performance e estética, e também que já tem muito patrocínio e ganhou os campeonatos profissionalizantes, porque tem os campeonatos profissionalizantes, né? Que é o Arnold, que é o que eu iria, que é o Arnold Amador, e aí você ganha o Procard, que fala. Mas eu quero saber o seguinte, você, por exemplo, hora que você acordava, que você dormia, o que você comia, então, como é que era isso? Tinha que treinar? Quanto tempo de treino? Então, aí eu como eu não era atleta pró ainda, eu sempre trabalhei, né, e eu sou vendedor externo, eu viajo muito e tal. E aí era onde era o ponto mais crítico meu, porque a rotina tinha que ser toda adaptada a esse minha rotina de trabalho. Então, acordava, sempre tinha que fazer marmita pronta com as alimentações, sempre acordei por volta de 7 horas da manhã, nunca fui de acordar 5, 4, 3, não, sempre acordei às 7, fazia minha refeição matinal, né, sempre uma refeição balanceada, porém eu nunca fui muito exigente nesse ponto, pelo menos no começo. Tinha uma refeição balanceada, levava as outras refeições do dia, sempre em marmita, no carro ou na moto, fazia ali 8 refeições por dia, né? Que era um café, um lanche, um almoço, outro lanche, pós-treino e ceia. Ali, basicamente 8 refeições por dia. Diariamente. Finais de semana eu tinha ali até o sábado, assim, domingo dava aquela folgazinha, certo? Tentava, né, dormir no máximo às 11 horas da noite, o que nem sempre era possível, né? Que é um dos fatores mais importantes, é o sono, mas nem sempre era possível. E ainda dividir o meu tempo com os filhos, com a casa,
E com a igreja também, que eu nunca abri mão desse momento também, né? De, como eu gosto de dizer, eu não treinava só o corpo, mas também não cuidava só do corpo, mas também cuidava da minha alma, né? Como eu gosto de dizer. Doutor Luiz Carlos, isso. Doutor Luiz Carlos, se um paciente procura o senhor lá no consultório e diz o seguinte: olha, doutor, quero praticar o fisiculturismo, o que o senhor diz para ele? Vai mesmo ou fala assim, olha, é melhor mesmo você frequentar uma academia, mas vai mais devagar, vamos aqui fazer um acompanhamento? Como é que o senhor lida com esse paciente que chega lá, né? Porque chega paciente, homem, mulher, de várias idades. Primeiramente, se o paciente não tem uma rotina, se ele não tem uma frequência de treino, se ele não pratica dessa forma mais amadora há um tempo, eu oriento ele a iniciar esses hábitos, controlar melhor a dieta. Eu acho que dieta é 85% do trabalho do fisiculturista. Focar numa progressão de treino primeiro, melhorar a parte do sono, controlar essa questão dos hábitos nocivos, né? Álcool, cigarro, monitorar a ingesta de água. E aí, quando o paciente já vem apresentando uma rotina um pouco mais própria para esse esporte, eu faço perguntas para ele no sentido de entender qual que é a motivação primária para essa busca do esporte. Porque, sem hipocrisias, eu vejo que se a pessoa quer ir para esse âmbito esportivo, ela vai ter que usar a substância, mas se ela de fato só quer o desempenho do esporte sem ir para a parte competitiva, ela tem que entender que existem riscos de saúde e riscos que podem diminuir a longevidade da pessoa, e se ela entender que esse risco vale a pena ser corrido, tudo bem, aí a gente faz o processo. Se não, eu oriento ela a continuar por mais um tempo, pensar um pouco mais a respeito, agregar um pouco mais de informação para a gente trilhar esse caminho. Como separar uma prática esportiva saudável de uma prática esportiva não saudável? Uma prática esportiva saudável, ela vai muito do equilíbrio que a pessoa tem biológico e da longevidade como premissas. A prática não saudável, ela leva a pessoa a mitigar certos danos que ela pode ter em prol da visão pelo corpo mais musculoso ou o corpo mais definido. E isso as pessoas esquecem, né? Elas passam por cima de uma pressão arterial alta, de enzimas do fígado alteradas, do sangue muito viscoso, e elas querem aquilo de uma forma... elas querem aquilo de qualquer forma, sem limites. Então isso, elas ultrapassam esse limite do corpo e, enfim, elas não pesam o risco-benefício de forma adequada. Agora são exatamente 8 horas e 45 minutos, 8h45. Você está ouvindo o programa Fala São João. Terça e quarta na feira, tudo fresquinho pra você encher o carrinho. Ó, lembrou? Ovos brancos com 20 unidades, 11,99. Ofertaço! Cartela com 20 ovos, só 11,99. Alho importado a cada 100 gramas, 1,49. Tá muito barato, só 1,49. Maçã Fuji quilo, 5,99. Uva Vitória sem semente, embalagem 500 gramas, 6,99. Pão de forma tradicional ou bisnaguinha Visconti, 4,99. Seleção do preço baixo é logo aqui. Comunicado importante. Se você possui dívida ativa com o Damai, procure nosso setor de atendimento o mais breve possível e parcele seus débitos na forma da Lei 6.151 de 2025, com entrada em até 48 meses, sem desconto de juros e multas. Mas atenção, é obrigatório estar em dia com as contas de água de 2025 e 2026. Fique em dia com seus tributos e com suas contas de água do Damai para participar do programa Quem Anda em Dia Del Rey Premia. São 27 prêmios, mais um carro
Novo 0 km. Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São João del Rei. Prefeitura de São João del Rei. Fé e trabalho. Agora, a Clínica Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos, avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e tratamento de doenças da córnea, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Clínica Inova. Recupere o prazer de enxergar a vida. A evolução do homem, o crescimento espiritual, a caridade e os conceitos da doutrina espírita, presentes em um programa esclarecedor. Em busca da serenidade, todo domingo às 8:30 da manhã, na Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples, basta ouvir a história da Duda, de 18 anos, moradora de Belo Horizonte. Eu fiz hemodiálise durante 11 meses. Eu estava com apenas um rim, com funcionamento de 14%. O medo tomava conta, ainda mais que foi na época da pandemia. Era a esperança que a gente tinha do transplante chegar e salvar a minha vida, assim, por completo. Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para as pessoas como a Duda. Assim, Minas realizou mais de 1 milhão de cirurgias eletivas em apenas um ano. Tava ali próximo do Natal, né? Sim, entra minha mãe, todos os meses chorando lá dentro da sala. É meu transplante. Aí eu já comecei a chorar, minha mãe já me dando a notícia, poder nadar novamente, me tornei vice-campeã mundial e campeã brasileira. Minas é pra frente. Governo de Minas. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são exatamente 8 horas e 49 minutos. Confira aí, 8h49. Ô André, você diz que depois da pandemia praticamente não pratica mais o fisiculturismo, mas você faz academia. Como é que é a sua rotina de atividade física hoje? Ou você ainda procura fazer um fisiculturismo mais leve? Eu nem sei se tem esse nome, nem eu que estou chamando isso. Eu assim, depois da pandemia, como eu disse, eu parei de competir, né? Eu não tenho competido, mas ainda tenho buscado manter ali um padrão de performance, não vou dizer tão avançado igual era, mas moderado, porque assim, ainda não desisti do fisiculturismo como em si. Eu ainda procuro talvez voltar a competir hoje com 38 anos, numa categoria, porque tem categorias por idade, uma categoria que a gente chama de Master, né? Mas ainda, como eu ainda estou praticando outros esportes, hoje eu estou no jiu-jitsu, faço uma corrida, coisa que eu fazia pouco. Então, assim, digamos que eu estou pausado no fisiculturismo, mas ainda não parei 100%, sabe? Continuo fazendo um treino de média alta performance ainda, né? Mas não tá tão rigoroso igual era no fisiculturismo. O Dr. Luiz Cláudio, como que a busca por um físico ideal pode afetar as pessoas psicologicamente? A busca por esse físico de alta performance hoje em dia está sendo muito deturbada por conta das redes sociais, né, por conta dos filtros das redes sociais. Então isso vem potencializando, né, o número de pessoas que estão buscando isso, e psicologicamente gera eu diria uma sobrecarga de ansiedades, de estresse que geram, né, transtornos psicológicos muito grandes na população no geral. Então a pessoa,
para ir para esse tipo de esporte, ela tem que estar com uma consciência e uma maturidade emocional muito forte enfim, nós viemos observando alguns transtornos, principalmente relacionados à parte de ansiedade e depressão, por conta do uso dessas drogas. Agora, uma pessoa que tem um acompanhamento médico, ela tem menos risco de ter problema, ou ainda assim, se ela quiser utilizar determinados produtos, mesmo com o médico acompanhando, ela pode ter problemas de saúde? Com certeza, o acompanhamento médico está relacionado à mitigação de riscos. Só que para competir num esporte de alta performance, com o nível que é exigido hoje em dia, é quase impossível da gente tirar todos os riscos da pessoa. Então, biologicamente falando, a pessoa vai ter riscos, mas sim, dá para a gente controlar bastante e monitorar a pessoa para prevenir que ela tenha alguma fatalidade. Ô André, as redes sociais, ela tem romantizado o fisiculturismo como algo assim bonito, algo como se fosse fácil de chegar naquele corpo ideal, etc, etc. Com certeza. A minha opinião a respeito disso é bem concreta, bem clara. Um dos principais problemas hoje da rede social é exatamente isso, é romantizar o fisiculturismo a um nível de que a rede social, ela, na minha opinião, ela é muito superficial quando se trata da imagem, principalmente. Porque hoje o principal foco, né, a principal audiência da rede social são os jovens. E os jovens têm visto ali corpos de pessoas ali, principalmente famosas, que são assim, de forma natural e saudável, são extremamente difíceis de alcançar, né? Então, assim, essa romantização do fisiculturismo, não só do fisiculturismo, mas também do corpo ideal hoje, é o que tem talvez induzido muitos jovens a fazerem uso de produtos anabólicos de forma desacerbada, de forma até descontrolada, e principalmente sem a segurança de um profissional que a pessoa primariamente ela deveria procurar, né, um profissional, para depois iniciar o uso de qualquer substância. Eu não falo nem só anabólico, mas de qualquer tipo de medicamento. Então, claro, essa romantização, existe essa romantização do fisiculturismo, e a um nível hoje em dia, ao meu ver, é preocupante. Bom, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Dr. Luiz Carlos, como médico profissional, e você como um praticante do esporte, o André. Quem mais busca o corpo perfeito, o homem ou a mulher? E aí, aproveitando, quem também mais é influenciado pelos outros, né? Quem sofre mais influência, o homem ou a mulher? Dr. Luiz Carlos, primeiro. Com certeza, o público masculino é o mais influenciado. Até a gente vê as categorias esportivas, apesar do público feminino estar crescendo e as categorias femininas também estarem crescendo, a busca do corpo ideal sempre foi preferível pelo público masculino. André. Compartilho da mesma opinião. O público masculino, assim, apesar, como ele falou, das mulheres hoje estarem buscando também muito isso, o público masculino desde sempre foi o maior alvo de busca do corpo ideal. E um adendo, né? O público feminino usa muito menos substâncias do que o público masculino. E a exigência do corpo feminino, e na maior parte das categorias, é muito menor do que no corpo masculino. Mas ainda existe o risco. Dr. Luiz Carlos, o que o senhor deixa de mensagem como médico, profissional, para as pessoas que estão nos ouvindo e praticam ou querem praticar o fisiculturismo, querem buscar um corpo perfeito e por isso fazem de tudo? Eu acho que a mensagem muito importante, já pegando o gancho da rede social, é que a rede social hoje ela fala muito sobre o imediatismo. E
um corpo sólido, bem construído, com uma maturidade muscular, com adaptação de tendão, de articulação, exige anos de hábitos consistentes na dieta, no treino. E muitas das vezes os jovens eles tentam pular essas etapas biológicas com o uso dessas substâncias e aí aumenta muito o risco, né, deles terem alguns problemas de saúde. Então eu diria para fortalecer primeiro esses hábitos, consolidar algumas ações do dia a dia, para depois procurarem essas drogas aumentadoras de performance. Hoje em dia a gente está tendo algumas novidades aí da medicina, mas mesmo essas novidades, como os peptídeos, como os análogos de GLP-1, Ozempic, tirzepatida, mesmo com eles eu diria que exige-se uma cautela. E você, André, como atleta, alguém que viveu ou vive essa experiência, qual que é o recado que você deixa, principalmente aqueles que querem começar, ou aqueles que já estão praticando também, né, às vezes de forma equivocada? Eu, como fisiculturista, pai, marido e cristão, eu quero deixar o que está escrito lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 e 13 da Bíblia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que isso quer dizer? Eu tenho livre-arbítrio, todos temos, a gente pode fazer o que quiser do nosso corpo. Mas tem coisas que não convêm para nós. E a segunda parte, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando o uso ou a busca por algo começa a te dominar até a tal ponto que você não consegue mais se controlar, é um sinal de alerta. Então o que eu deixo é isso. Quer alcançar um objetivo, quer alcançar o objetivo daquela pessoa que você admira e tal, primeiro, busque saber se isso vai fazer bem para você. E segundo, nunca se deixe dominar por algo que você tem visto, por uma imagem que você acha que é para você um exemplo a se seguir, porque nós nunca sabemos o que está ali por trás daquela imagem bela que a gente está vendo na rede social. Nós nunca sabemos o que realmente tem ali, porque o que eu vejo hoje em dia na rede social é muita superficialidade e pouca verdade. Então o que eu deixo para o pessoal é isso. Bom, agora são 8h59. Muito obrigado, doutor Luiz Carlos. Muito obrigado ao André, aos meus colegas de trabalho, a você que esteve ligado com a gente. Vamos chegando ao final do programa Fala São João, na manhã desta terça-feira. Mas eu lembro a você que amanhã nós teremos mais programa a partir das 8 da manhã e você é nosso convidado especial. Continue ligado aqui na Rádio São João del Rei, FM 88.3. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Eu vou na companhia de Deus e até lá. A Rádio São João del Rei apresentou Fala São João. Oferecimento Clínica Inova Oftalmológica. Precisa operar de catarata? Venha realizar